Aqui, ó. Hoje nós vamos ter aula, tá? Vai ser sobre preço. Eu já até passei os slides para vocês. E eu vou lançar depois, no final da aula, eu vou mandar para vocês o arquivo da VA3, tá? Para vocês me entregarem até aqui, ó. Até dia 27, tá? No e-mail, mesmo esquema, em grupo, tá? Uma pessoa só do grupo me manda por e-mail, né? E não esquecendo de colocar o nome dos componentes do grupo, tá bom? Porque, ô, gente, olha só, eu tenho que dar VA3 e VA4 ainda, e hoje é dia 25 de outubro. Semana que vem não teremos aula, olha aqui, ó, dia 1º, eu até trouxe aqui o calendário, vê se o calendário apareceu para vocês aí. Apareceu. Aqui, ó, vou marcar aqui, ó, dia 1º, tá vendo aqui? Marquei, ó, dia 1º. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Recesso, tá vendo? Viram aí? Uhum. Dia 1º, recesso. Deu para ver. Dia 8, a gente tem uma aula presencial. Galera, não tem como. Eu vou ter que dar conteúdo nessa aula presencial. O que eu estou pensando em fazer para quem não puder ir ou não quiser ir, né? Porque eu também não vou forçar ninguém a ir na aula, tá? O que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula, vou gravar o áudio da aula e depois eu compartilho com vocês, tá? Mas o ideal é que vocês estejam presentes, porque vai ser aula de conteúdo, ok? Ok? Ok, beleza. Dia 15 é feriado. Olha isso, gente. Dia 15 é feriado. Não teremos aula. Dia 22 a gente vai ter aula normal. E dia 29, VA4. Por que eu tenho que fazer isso? Porque dia 6 aqui, ó, já é a avaliação final. Aqui já é a avaliação final. Então, nós estamos com o tempo, assim, com a corda no pescoço, tá? Então, nós temos de conteúdo mais uma, duas, três, talvez 4 aulas só, que eu tenho que ver como é que eu vou fazer com essa VA4 aqui, porque eu também não posso dar muito prazo para vocês me entregarem, porque eu tenho que lançar a nota para vocês já ficarem sabendo quanto de nota que vocês têm para fazer a final. Tá bom, gente? Combinados? Estamos combinados, turma? Sim. Beleza. Combinado. Outra coisa que eu queria falar com vocês. A aula hoje, eu vou tentar não me delongar muito, porque eu tô com a minha menina com febre, tá? Então, eu tenho que dar uma força para minha esposa ali, porque eu tenho um outro menino pequenininho que precisa de atenção também. Eu tenho uma menina de 9 e um menino de 6. A menina de 9 está com febre, não está passando muito bem. Então, eu não vou me delongar muito. Ok, gente? Sem problema? Sem problema, professor. Então, tá, Rapidinho, eu só queria tirar uma dúvida rápida. pode falar. É sobre a prova. Sim. Que você fez uma correção, eu acredito que é a questão 3. Hum. Que era para, tipo assim, qual que é a orientação do mercado que deve ser usado. Sim. Aí eu falei que orientação para o marketing, aí eu expliquei Sim. um pouco, aí o senhor falou, e os concorrentes? É porque o que acontece? Como na pergunta eu pedi a orientação e eu falava dos concorrentes, porque você tem que considerar na resposta a questão dos concorrentes. Tudo bem que a melhor orientação é o marketing, mas como que isso aí afeta a relação da empresa com seus concorrentes? Igual estava na pergunta. Lê a pergunta. Você tem a pergunta toda aí? Tem. Lê para mim. Considere uma empresa que se encontra na maturidade do ciclo de vida do produto, ou seja, o seu número de clientes e seu volume de vendas está estável, porém ela sofre um ataque de concorrentes diretos. Isso. Para esse tipo de empresa, qual dos 4 tipos de orientação para o mercado deve ser usado? Isso. Sim. Aí eu coloquei orientação para o mercado, só que na explicação eu coloquei que, tipo assim, eu posso ler minha resposta? Pode. Não, pode ler. Eu falei assim, acredito que a empresa deve seguir orientação para o marketing, fazendo com que a empresa passe a produzir produtos que realmente atendem às necessidades de seus clientes. Ou seja, se preocupa em saber quais são, de fato, as dores dos consumidores, assim fazendo com que você conheça melhor seu público, com isso chamando a atenção deles. Aí, tipo,
nessa questão, eu quis dizer, tipo, chamando a atenção, que aí seu público não vai nos seus concorrentes, vai em você. Júlia, linda, maravilhosa. Eu tenho que avaliar o que você disse, não o que você quis dizer. Entendeu? Uhum. Entendeu, Júlia? Sempre que você for fazer uma resposta aberta, seja o mais detalhista possível. Então, por exemplo, tudo que você falou aí, como é que protege a empresa de um ataque de concorrente? Então, por exemplo, você poderia ter falado, mesmo que os concorrentes abaixem seus preços, se você estiver entregando para os seus clientes algo que realmente satisfaça a dor deles, né, dificilmente eles vão migrar para esse concorrente. Então, completando o que você introduziu, entendeu? Sim, Até aí embaixo porque... coloquei. Pode falar. Coloquei como, por exemplo, fazendo uma pesquisa sobre o mercado e sobre seu público e achar algum diferencial das outras lojas. Isso. E Assim, cadê? atraindo mais pessoas e gerando mais lucro. Isso. Você não botou Eu nem a coloquei. palavra concorrente, Juju, na Tá bom. resposta. Tá bom? Tá Não bom. fica triste, não, que eu sei que eu te dei uma boa nota. Acho que foi 3 que eu te dei nessa aí, não foi? Foi. Pois é, Mas tá tá uma boa ótimo, eu nota. só Tá queria ótimo. entender. Entendeu? Uhum. Entendeu? Beleza? Entendi. Até Tá porque, ótimo. gente, aí até é bom a Júlia ter trazido essa questão, que aí eu vou responder para os outros também. A orientação para o mercado aí poderia ser, por exemplo, vendas também. Não tem problema nenhum, não. O que eu analisei foi a coerência da resposta. Então, por exemplo, você poderia ter orientado a empresa para vendas, né? Falando que faria uma ação de vendas mais agressiva, exatamente para se proteger da ação do concorrente. Então, aí você descreveria o exemplo. Então, nessa resposta aí, eu analisei mais a coerência. Então, tem gente que falou marketing, tem gente que falou vendas, tem gente que falou até produto, tá? O que eu analisei foi a coerência da resposta. Ok? Júlia, respondi? Respondeu, professor. Obrigada. Beleza. Deixa eu ver se mais alguém aqui. Obrigado, Larissa. Obrigado. Agora que eu vi o chat aqui. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, hoje, gente, a gente vai falar do segundo preço. Aí, segundo preço. Segundo P, né? Que é o P de preço. P de preço. Que todo mundo sabe que é o volume de dinheiro cobrado por um produto ou serviço, ou a soma dos valores que os consumidores trocam pelo benefício de possuir ou fazer uso do produto ou do serviço, tá? Então é aí, ó, você vai chegar, vai comprar a batata lá, ó, tá lá, R$ 1,99 o quilo, né? Eita, laranja, batata R$ 1,99 o quilo, laranja 59 centavos o quilo, hein? Nossa senhora, fazer a festa aqui, né? Mas como é que você define o preço? Esse talvez seja o ponto mais chato do marketing, tá? Que é a hora que você vai colocar preço no seu produto, no seu serviço. Não é simplesmente você calcular qual que é o custo daquele produto, definir uma margem e, puf, precifica. Não, existem fatores externos ao seu negócio, né? Ao ambiente no qual você está trabalhando, que também vão afetar seu preço. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo simples aqui, eu vou entrar nisso mais para frente. Vamos supor que você tem um produto, o custo desse produto para você é 50, você quer ter uma margem muito boa, então você vai botar uma margem de 100%, então você vai cobrar 100, tá? Só que você está vendendo, assim, absurdamente, está dando fila na sua loja. Gente, a demanda está te mostrando que você tem um produto subprecificado. Pode aumentar essa margem aí, pode aumentar esse preço aí, tá? Até porque você corre o risco de não conseguir entregar, tá? Por causa do excesso de demanda. Então, esse é um exemplo simples para você ver como é que essa questão de preço ela é complicada. Então, às vezes, outra coisa, por outro lado, né? Seu custo é 50, sua margem é pequena, então, por exemplo, você tem uma margem lá de R$ 10, então você vai cobrar 60, e ainda assim você não está vendendo, porque seu concorrente vende por 55 e está vendendo mais que você. Aí você vai ter que fazer aquele exercício de olhar internamente para ver o que você pode cortar de custo, né? Para ver onde que você pode baixar seu preço sem necessariamente queimar sua margem. Então, é todo um trabalho de gestão mesmo, né? E esse preço que você vai definir tem essas variáveis internas e externas que vão ter que ser trabalhadas. Então, nós vamos começar pelos fatores internos, né? Fatores que vão afetar a sua decisão, a decisão do gestor na precificação do seu produto ou do seu serviço. Obviamente, gente,
Eu estou considerando aqui que você já traçou seu posicionamento, tá? Você tem um posicionamento. Qual que é o seu posicionamento? Ah, status, qualidade, preço baixo, a mais eficiente, a marca mais legal, a marca jovem, a marca sim, a marca assada. Então, vou levar em consideração que você definiu o seu posicionamento. Então, a partir da definição desse seu posicionamento, a partir da definição do seu público-alvo, lembra que eu já falei isso N vezes para vocês, né? Todo planejamento começa com a definição do seu público. Para quem é esse produto ou esse serviço? Por que, gente, você precisa disso? Porque todas as outras decisões que você for tomar são baseadas nessa definição. Seu público e como você vai aparecer para ele, ou seja, o seu posicionamento. Então, o primeiro fator interno que a gente tem que levar em consideração são os objetivos de marketing, ou seja, o que você quer com as suas ações de marketing? Você quer sobrevivência? Então, por exemplo, às vezes você está num mercado onde a guerra de preço acirrou, né? O bicho está pegando, e aí vai sobreviver quem tiver o melhor preço, tá? Maximizar lucros atuais, então é o caso, por exemplo, daquele caso, daquela situação que eu falei. Às vezes você tem um preço, você está ganhando dinheiro, mas o seu público está fazendo fila na porta. Eu gosto de, mais uma vez, né? Voltamos à Apple, né? A Apple, ela serve de exemplo para um monte de situação. Por que a Apple cobra 10 mil reais? Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a Apple cobra 10 mil reais num celular? Fiz a pergunta para a turma. Hein, turma? Porque ela cobra a maçã mordida, que é a Ela marca. isso, cobra a marca. Mas mesmo a marca, mesmo a maçã mordida, que vocês adoram ver eu falar aqui, ela vai cobrar isso, esse valor absurdo, porque existe mercado para tanto. Existe demanda para tanto. Talvez se a Lacoste começar a cobrar 500 reais numa camisa polo, ela não vai vender. Mas a Apple, ela está subindo o preço dos celulares constantemente e ainda assim vende. E ainda assim tem quem compre. Então, além dessa questão do status da marca, que é o posicionamento da Apple, existe a questão da demanda constante, tá? Então, ela tem um mercado muito grande, muito amplo e disposto a pagar por isso, né? Ela é líder de mercado, gente? A Apple é líder de mercado em smartphones? Sim. Não, Não? não. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, rapidão. Ops. Olha aqui. Vamos pegar no Brasil. Estão vendo minha tela aí? Sim. Aqui quem é a líder, ó. Aqui, ó. Market share de celulares em abril no Brasil, abril de 21. Samsung é líder absoluta, Apple e LG sofrem quedas. Então vamos ver percentuais. Aqui, ó. Aqui, ó. De acordo com o relatório coletado durante o mês de abril, de todos os smartphones que são vendidos em solo brasileiro, 45,26% são da Samsung. Hein? Sabe quem está em segundo lugar? Júlia Vasquez. Motorola, com 21%. Vejam vocês. Aqui, ó. As principais alterações. Aí nós temos aqui, ó. Essa aqui é a terceira. Samsung, Motorola. Apple é a terceira colocada. Tá vendo? Então ela não é líder. Ela não vende. Ela não é a que mais vende. Mas com certeza ela é a que mais o quê, Júlia? É a que mais? Não sei, conhecida, Aqui, mas ó. Olha a bolinha vermelha. É a que mais? dá lucro? Isso. Isso. A lucratividade por aparelho vendido da Apple é muito superior à da Samsung. Por quê? Quando você vai na Samsung,
se eu fizer um corte na Samsung, né, por valor, por preço de aparelho vendido, você vai ver que os aparelhos mais caros estão muito lá embaixo. Os aparelhos da Samsung que mais vendem são os intermediários, né? Agora, e na Apple? Existe aparelho intermediário na Apple, gente? Existe os menos caros, né? Não é? Não existe intermediário, existe os menos caros, tá? Então, por exemplo, quando você tem aquele seu posicionamento, então, por exemplo, a Samsung ela quer abraçar o mundo com as pernas, ela quer vender para todo mundo. Ela quer concorrer, ela lança lá a linha S21, por exemplo, a linha Zip, aquela de dobrar, né, aqueles celulares que dobram, né? Ela tem essas linhas para brigar com os Apple de ponta, mas o foco não, né? O grosso das vendas estão nos intermediários, estão ali no meio. E ela também tem os mais baratos, né, que é para brigar com as outras marcas com preços menores, né? Então, a Samsung é como se fosse a Volkswagen, vamos falar assim, vende carro para todo mundo, do público A ao público C, né? Gente, alguém está com o áudio aberto aí. Anderson, acho que é você. Fecha o áudio aí. Opa, desculpa. Tá, joia. Obrigado, sem problema. Então, voltando. Então, é como se tivesse a Samsung fosse a Volkswagen, que quer vender para todo mundo, e a Apple fosse, vamos falar assim, a BMW, né? Só que mesmo a BMW vende carro financiado, que é o que acontece com a Apple. Ela também financia seus aparelhos. Já cansei de falar para vocês aqui do iPhone para sempre do Itaú, né? Que você paga lá, divide em 21 vezes. É quase que um financiamento. Aliás, quase não. É um financiamento do aparelho. Então, esses objetivos de marketing aqui, ó, né? Você tem que levar em consideração na hora que você vai precificar. Então, por exemplo, evitar a entrada de concorrentes, né? Você vai baixar o preço, você vai subir o preço, né? Você vai manter o preço, né? Selecionar a faixa social de consumidores, então o preço faz isso muito bem. Então vamos voltar aqui no caso, por exemplo, da Lacoste, né? O preço seleciona, a Lacoste você não financia a compra de roupa na Lacoste, ela vai dividir para você lá em 2, 3 vezes e pronto, né? Não é igual o iPhone, que você consegue linha de crédito para comprar o celular, é diferente. Então você tem esses objetivos de marketing que tem que levar em consideração na hora que você vai precificar. O segundo ponto é a sua estratégia do mix de marketing. Então, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o preço afeta o mix de marketing ou o mix de marketing afeta o preço? O que é o mix de marketing, gente? São as suas ações dos 4 P's. Produto, promoção, as outras 3, né? Os outros 3 P's, vamos falar assim, né? Além do preço, que é produto, praça e promoção. Produto nós já falamos, preço nós estamos falando hoje, né? Que nós vamos ver como é que isso é influenciado. Praça e promoção. Por que praça e promoção afetam o preço? Porque a partir do momento que você vai definir aonde que você quer entregar o seu produto, né, você vai ter um aumento de custo, de frete, né? Você tem que definir se quem vai pagar esse frete é você, se vai embutir no preço, ou se vai ser o cliente, né? Sua promoção. Quando você investe muita grana em promoção, você está aumentando o seu custo, né? Então, o que é essa brincadeira do preço afetar o mix ou o mix afetar o preço? Quando você fala que o preço afeta o mix, você primeiro trava o preço e depois discute o mix. Ou seja, geralmente isso acontece em empresas, em mercados, onde a guerra de preço é o que vale. Ou seja, vende mais quem tiver o menor preço. Então você tem o preço menor, mas muito provavelmente você cobra frete, suas ações de marketing não são ações complexas, né? Você tem um orçamento definido para marketing. Geralmente você vai ter que vender muito para fazer grana. Então, são ações de marketing mais amplas, né? Agora, se o mix afeta o preço, então, por exemplo, geralmente você tem um preço mais elevado, um produto de qualidade, um produto de marca, um produto diferenciado. Então, o que acontece? Esse seu preço ele é mais flexível. Então, você vai ter um gasto maior com comunicação, um gasto maior com distribuição, por exemplo, né? Mas o seu preço absorve isso. Por quê? Vou pegar o caso aqui da Omo. Vamos pegar o Omo, sabão em pó Omo, né? O mix de marketing vai afetar o preço. Ele é o líder de mercado, ele é o mais caro, né? Ele tem uma boa margem de contribuição, mas por quê? Porque ele faz muita comunicação. Você encontra homem em tudo quanto é biboca aqui no Brasil, né? Qualquer supermercado, armazém, você encontra, até padaria você encontra Omo, né? Então ele tem uma distribuição fantástica. Então, nesse caso aí, faz propaganda direto nas redes sociais, televisão aberta e fechada, etc., né? Então, nesse caso aí, o orçamento dos outros P's é maior. Então, é uma das
causas do preço final dele também ser maior, né? Além, nós vamos ver aqui, que é o preço de liderança, né? Geralmente o líder de mercado, né, dependendo do setor que atua, ele é o mais caro. Então, por exemplo, o Omo é líder de mercado, então ele é mais caro. A Coca-Cola de refrigerante é líder de mercado, mais caro, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Sabão IP, olha, o Godinho tá falando só coisa de casa, né? Eu que faço as compras aqui em casa, mesmo você já viu. Sabão IP, ele é o mais caro, mas ele é o líder de mercado. Então tem isso também. Ah, Godinho, mas não pode ter o caso de uma empresa que é líder de mercado vendendo mais barato? Pode, pode. Isso acontece, por exemplo, no setor automotivo, né? Vende mais quem tem melhor preço, tá? E aí você tem o Onix, por exemplo, que é o carro da Chevrolet, é o carro mais vendido no Brasil. E ele é dos mais baratos, né? Então fica brigando ali com o Mobi, com o Gol, por exemplo, ali na cabeceira, né? E eles ficam alternando a posição por conta dessa questão do preço, né? Outros fatores internos, né? Questão de custos, né? Os custos definem o piso para o preço. Então, obviamente, né, você não vai cobrar menos do que o seu custo, porque senão você vai estar perdendo dinheiro, né? Então, quando você tem um custo, né, X, esse é o preço X que você vai cobrar pelo seu preço, pelo seu produto, né? Então, você tem aqui o que a gente chama de custos fixos, né, que não variam com o volume de produção ou vendas, né, aluguel, luz, salário, né, você tem aquele número de funcionários, você tem aquele aluguel daquela sala, daquela loja, daquele galpão, né, então você tem esse custo fixo. E custos variáveis, que vão variar diretamente com o nível de produção. Então, por exemplo, matéria-prima, você aumentou suas vendas, se você é um produtor, você aumentou suas vendas, você tem que aumentar a compra de matéria-prima. Se aumentou sua produção, suas vendas, você vai ter que aumentar seu custo com transporte. Se aumentou suas vendas e produção, você vai ter que aumentar custo com embalagem. Eu vou falar uma coisinha aqui rapidinho, depois vocês podem até questionar o professor Marcelo, que é da área de finanças. Mas existe uma máxima na economia que fala o seguinte: não existem custos fixos. Uai, Godinho, como assim não existem custos fixos? Porque no tempo, quando você considera o tempo, por exemplo, o seu custo com aluguel vai aumentar, porque parte do princípio que sua empresa vai crescer, tá? Então, por exemplo, seu custo de salário também aumenta. Se sua empresa no tempo está crescendo, você vai ter que contratar mais, né? Então, existe essa máxima que no tempo, quando você considera o tempo, tudo é custo variável. Mas, né, para nossa compreensão aqui, nós vamos ficar com essas duas nomenclaturas, que são custos fixos e custos variáveis. E tem também a questão do custo como função da experiência, né, gente? Experiência de produção. À medida que uma empresa ganha experiência naquilo que faz, ela aprende a fazê-lo melhor. Então, é a questão que a gente chama de ganho de produtividade, né? Então, por exemplo, se você tem um funcionário que ele produz 10 peças por hora, com o passar do tempo, pode ser que ele passe a produzir 11, produzir 12. Por quê? Porque ele fica melhor naquilo que ele está fazendo. Ele vai ganhando expertise. Então, com o mesmo número de funcionários, você consegue produzir mais, por exemplo, né? Então, você não precisou contratar mais para aumentar a sua produção em 10, 15, às vezes até 20%. Entendeu? Ok, gente? Posso continuar? Tá tranquilo? Em turma? Então, vamos lá. Vou deixar aqui. Continuemos. Considerações organizacionais. Isso aí, gente, já vai da questão da gestão, das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, por exemplo, quando você faz essa perguntinha dentro da sua empresa, quem vai definir a política de preços? Isso tudo que nós estamos falando aí para trás, até o item 3. Quem que define isso? A alta administração? Os departamentos de forma isolada? Os dois conversando? O dono? Às vezes a empresa é empresa familiar, então tem um dono, o dono chega lá e fala assim, não, eu vou vender a X e pronto, acabou, né? Os sócios, qual é a autonomia do vendedor para ele colocar preço, né? Muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, você vai comprar algum produto, por exemplo, lá na Casas Bahia, né? Aí o produto está lá na promoção, custa X reais. Aí você vira pro cara e fala assim, meu querido, mas eu vou pagar à vista, pagar no dinheiro, o que você consegue fazer para mim? Aí o que ele faz? Vai lá conversar com o gerente. Muito provavelmente, ele vai te dar um determinado desconto, que é até onde ele pode ir, né? Mas se o cliente continuar enchendo a paciência ou fizer uma contraproposta muito boa,
ele pode ir lá no gerente e às vezes o gerente libera. Então tem essa questão da autonomia também. Até que ponto seus funcionários estão autorizados a fazer a contraproposta de preço, a diminuir o preço, vamos falar assim, né? E agora nós vamos começar a falar dos fatores externos, né, gente? Olha só. Se os custos, vamos falar do primeiro, que é mercado, é demanda. Mercado tem a ver com a demanda, né? Quem compra, né? Então prestem atenção nessa frase aqui, gente. Se os custos definem o limite inferior do seu preço, o mercado e a demanda definem o superior, né? Voltamos àquele exemplo que eu dei no início da aula, tá? Se você colocou um determinado preço e tem fila de espera, meu querido, você está subprecificado, tá? Você pode cobrar mais, porque você vai selecionar mais o seu público, vamos falar assim. E você vai dar conta de entregar, né? Tem isso também, porque quantas vezes você já viu, né? O produto está lá, o preço sendo considerado barato, né? Aí ele acaba na prateleira, ou você termina o estoque antes da hora, né? Aí tem que fazer novo pedido, aí vai atrasar a entrega. Então, isso também não é legal não, porque muitas vezes, dependendo do tipo de cliente, ele vai preferir, às vezes, pagar mais caro para ter o produto na hora, né? Então, vamos falar que, em vez de produto, vou falar de serviço para vocês. Financiamento, tá? Você vai pegar um financiamento, por exemplo, na Caixa, né? Então, você está querendo comprar lá seu apartamento. Aí você vai pegar seu financiamento na Caixa. A Caixa é conhecida por ter as melhores taxas do mercado. Nem sempre, mas vamos considerar que seja, né? Mas quando você dá entrada na papelada na Caixa, né, eles fazem um tanto de solicitações, um tanto de pedido, né? Às vezes até para você abrir conta, tá? Pede lá isso e aquilo. E outra, depois que você entrega a papelada, o processo ainda demora, o processo é moroso, né? Então você vai demorar mais de 3 meses para o financiamento ser aprovado, às vezes, dependendo do caso. Quando, por exemplo, você for num banco privado, se você tiver com a papelada toda em mãos que eles solicitam, mesmo que você não seja cliente, o dinheiro está disponibilizado para você em até 10 dias, né? Só que o juro é um pouco maior. E aí? Qual é o seu tempo de paciência, vamos falar assim? Você espera? Você está disposto a esperar? Se sim, pronto, vai para a Caixa e seja feliz. Agora, se não, se você está com uma oportunidade de compra na sua mão, né? Você vai botar ali na ponta do lápis. E aí você vê que, às vezes, pagando aqueles juros mais altos, não faz tanta diferença assim pela oportunidade que está na sua mão ali, né, que se apresentou. Então, às vezes, seria mais interessante você correr para o banco privado. Então, gente, essa questão de análise é que vai definir se você pode cobrar muito mais alto. Então, a demanda, porque, por exemplo, mesmo nessa pandemia aí, ó, início de 2020, caiu a venda de tudo, né? Inclusive de imóveis. Mas se você pegar o final de 2020, o início desse ano, o mercado imobiliário aumentou a procura, né? O volume de crédito financiado aumentou, inclusive em bancos privados. Então, ou seja, como a demanda subiu, né? Eu vou pegar meu juro e não vou manter ele tão baixo assim. Eu não preciso manter ele tão baixo por conta dessa coisinha aqui. Porque, gente, o juro que você paga no empréstimo é o preço que o banco coloca para te emprestar a grana, né? Para você ter o dinheiro na mão ali. É o preço do serviço dele, vamos falar assim. Ok? Segundo fator externo, gente, é a percepção que as pessoas têm de preço e valor. Olha só que interessante. Percepção, é aquilo que eu falei. Você fez análise de custo, então vou voltar àquele exemplo que eu dei lá no início da aula. Você fez análise de custo, seu custo é 50. Aí você foi lá e botou 100, falou, vou cobrar 100, né? E ainda assim as pessoas estão achando barato. Isso por quê? Porque você tem que entender da percepção entre valor e preço. É diferente, né? Quanto de valor as pessoas oferem ao produto que estão comprando, né? Então aqui, ó, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então eu volto aqui na questão da caixa preta, né? Eu não consigo entrar na caixa preta do consumidor, que é a cabeça dele. Então como é que eu percebo que ele está considerando aquilo ali como justo, né? Como é que ele está enxergando o valor? Então se ele encontra mais valor, né, naquele preço que ele está pagando, ele vai efetuar a compra. E isso tem muito a ver com posicionamento. Volto a falar aqui da maçã mordida. Marcas premium, né?
As marcas premium conseguem fazer isso aqui. Oferecer mais valor do que o preço que você paga. Então, eu vou pagar lá R$300 numa camisa polo, por exemplo. Então, o preço é alto, mas a pessoa está enxergando mais valor, mais benefício, né? Seja status, seja qualidade, seja o que for. Ela enxerga esse valor, ela vai lá e faz o quê? Ela paga. Então, é preciso entender qual o seu posicionamento para você compreender essa percepção que as pessoas têm de preço e valor, né? Então, por exemplo, existem carros aí no mercado, aqui no Brasil, né? Custando R$400 mil, R$500 mil. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar um caso real. Olha só. Quer ver? Vocês conhecem esse carro aqui, ó? Conhece esse carro? Tá aparecendo na tela de vocês aí? Sim. Ó. Olha aqui, ó. Todo mundo conhece esse carro, não conhece? É o Compass. Tá vendo aí na tela de vocês? Tá? Sim. Esse carro tem versões dele que passam os R$200 mil, tá? R$200 mil. Ele começa pelo preço de 135 mil. Então, é um carro caro. É um carro caro, tá? Só que, olha só, quando eu escrevo aqui, ó, emplacamentos, Compass, setembro. Aqui, ó. Olha para você ver. Olha só, olha só. Tá vendo aqui, ó? SUV médio tem 77% de seus emplacamentos nessa modalidade, superou até Fiat Strada. Ou seja, no segmento SUV, ele lidera. Olha aqui, ó. As vendas diretas tiveram a Fiat, do market share, líder em montadoras, pelo 13º ano consecutivo, Volkswagen, Jeep, praticamente em empate técnico. Olha só, a Jeep, gente, está em terceiro lugar. A Jeep está em terceiro lugar com carros que superam 130 mil reais, gente. 130 mil reais, tá? Ela vende mais que a Chevrolet. Isso em outubro agora, saiu dia 7 de outubro a notícia, ó. 7 de outubro, no UOL, tá? Isso aqui é do UOL, eu não estou pegando qualquer fonte, ok? Então, olha só, eu tenho Fiat com 31%, em segundo, Volkswagen com 14,75%, e na cola, 14,71% a Jeep. A Jeep, gente, vende carros acima de 135 mil reais. Vocês estão entendendo isso? Como é que essa empresa consegue? O que será que a Jeep vende, gente? O que a Jeep vende? Ela vende carro? Como é que ela consegue passar a Chevrolet? Olha lá. Como é que ela conseguiu passar a Chevrolet, que está com 10,72 e depois a Hyundai com 5? Hein? Primeiro, entre os SUVs, o Compass é o que mais vende. E em segundo lugar está o Renegade, que é da Jeep também, né? Aqui, ó, o Renegade é esse aqui. Hein, gente? Como é que você consegue um negócio desse? Me explica aí, turma. Turma? Qualidade, conforto, não sei. Quem respondeu? Júlia. Isso, Júlia. Aqui, ó. É porque ela entrega mais valor do que o preço. É essa questão de percepção. Quem está comprando os carros da Jeep percebem, né, que elas conseguem mais valor pelo preço que paga. E mesmo pagando preços altíssimos. Mesmo pagando preços altíssimos. Carros que começam em 135 mil reais, carros que começam em 120 mil reais, né? Porque quando você pega, por exemplo, a líder, que é a Fiat está vendendo Argo, é Strada, né? É Cronos, são carros mais baratos do que isso, né? Abaixo de 100 mil, né? Estou considerando carros abaixo de 100 mil.
Ainda assim, o preço de carro no Brasil é muito caro. Mas a Jeep tem um sucesso fantástico por conta disso. Ela consegue agregar valor nos carros dela. Tá? Então, o preço nessa balancinha aqui, ó, os benefícios que a Jeep coloca aqui, ó, são maiores que o preço que ela cobra. E o cara vai lá e paga. Ele vai lá e paga. Ele tem... Porque o ideal, né? Se a gente fosse pensar que compras de alto valor agregado estariam lá na ponta aquelas empresas que vendem mais barato. Então, estariam brigando lá a Fiat com a Volks, como estão, mas também estariam a Chevrolet, estaria a Hyundai, estaria a Renault, né? E não é isso que a gente vê. Nós vemos lá em terceiro lugar a Jeep. Por quê? Exatamente por conta dessa percepção. As pessoas conseguem visualizar nos produtos da Jeep, né, um benefício maior do que aquele custo que elas estão abrindo mão. Ou seja, um benefício maior do que o preço que ela está pagando. E isso tem que prestar atenção, né? Porque essa percepção é que faz você ter uma margem tão boa. A Jeep ganha, nossa, rios de dinheiro. Para quem não sabe, tá, gente? A Jeep é da Fiat, né? Do grupo Fiat. Então a Fiat, na verdade, está em primeiro e terceiro lugar, né? Mas a Jeep tem essa questão. Ela consegue que as pessoas tenham uma percepção de valor maior que a de preço. Que elas enxerguem um benefício, ou benefícios, né, no produto dela, maior do que o preço que paga, né? Aqui, ó, o concorrente. Você não pode deixar de olhar para o preço do concorrente. Ainda tem isso também, né? A gente costuma brincar que é um olho no gato, outro no peixe, né? Então, sempre que você vai precificar, dependendo do setor do mercado que você trabalha, né? Você tem que se basear no que o seu concorrente está fazendo, né? E aí você começa a pensar no seu preço também. É o que a gente chama de estratégia de benchmarking. Vocês sabem o que é benchmarking, gente? Sabem o que é benchmarking? Não, eu não sei. Não? Então gravem aí. Benchmarking e não é benchmarketing, tá? É benchmarking. É quando você olha para uma determinada empresa que você acha que seja uma empresa ideal no seu mercado, né? Analisa as ações dela, as estratégias que ela usa e tenta replicar na sua empresa. Por quê? Porque para você o ideal é aquela empresa. Você replica melhorando, para não parecer copiando, né? Porque você simplesmente pegar e replicar é cópia. Tudo bem, pode ir bem até um determinado ponto, tá? Mas geralmente quando você faz o benchmarking, você se espelha numa empresa, mas tentando melhorar o que ela faz, né? Então, por exemplo, você acha que a Magalu é a empresa melhor em termos de entrega. Então, o melhor site em termos de entrega é a Magalu. Então, beleza. Então, ela tem uma logística muito boa, violenta. E você quer brigar com a Magalu nesse aspecto. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que olhar para a sua logística e ver onde que pode ser melhorado, o que pode ser fortalecido, o que tem que ser mudado, né? Então, para preço, isso funciona da mesma forma, né? Então, por exemplo, você quer entrar no mercado. Então, você quer entrar num determinado mercado. Quem que é referência naquele mercado? Né? Então, vamos supor que, vamos falar de mercado automobilístico. Vamos supor que você tem muita grana, você quer montar uma empresa, uma fábrica aqui no Brasil para brigar com a Fiat, né? Desculpe, com a Fiat. Com a Jeep. Você quer entrar no mercado de SUVs, né? Aqueles carrões lá. Então, beleza. Com quem que você vai se atracar? Principalmente com a Jeep. Então, qual que é o preço dela? Nós vimos lá. Preços, dependendo do automóvel, que partem de 135 mil. Então, se você quer brigar com a Jeep, gente, seu preço não pode ser muito abaixo disso. Por quê? É muito simples. Se você quer oferecer um SUV, mas aí você chega falando que o seu SUV vai custar 90 mil, você não vai falar que você vai brigar com a Jeep. Porque preço manda mensagem. Preço manda mensagem. Você vai brigar com os SUVs mais baratinhos. Não vai ser cliente da Jeep que você vai arrancar. Para arrancar de cliente da Jeep, você tem que mostrar que o seu produto entre aspas, né, igual ao dela. Tão bom quanto o dela. Né? Tem diferenciais em relação ao dela pelo mesmo preço. Vamos falar assim. Então, isso é entrada no mercado focando em determinado concorrente. Né? Agora, você vai barrar concorrente? Então, o que você vai fazer com o seu preço? Vai baixar? Até que ponto? Né? Ah, eu estou querendo entrar no mercado como referência de alta qualidade. Beleza. Quem são as empresas que fazem isso? O que elas fazem? Qual o preço delas? Né? Então, gente, sempre que você for definir um preço,
e a concorrência é muito acirrada no seu segmento, você tem que olhar para esses concorrentes para saber o que eles estão fazendo em relação a preço, né? Porque pode ser também, gente, olha só que interessante, pode ser também, vamos supor que você queira entrar num mercado que geralmente que vale a briga de preço, né? Então, geralmente é a briga de preço que conta, tá? E aí, de repente, você chega com uma marca com uma qualidade muito alta, mas também com um preço mais alto. Então, ou seja, você chega se posicionando como referência de qualidade. Se naquele mercado o que conta é preço baixo, pode ser que você não atraia muita gente, mas pode ser que você atraia, né, clientes mais seletivos, clientes mais selecionados, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Um mercado muito onde o preço conta muito, que é o mercado de moda, né? Roupa, né? E aí, meninas, me ajudem aí, tá? Então, roupa feminina, por exemplo, moda feminina. Quem que mais vende? Geralmente, quem tem preços melhores, né? Mas todos nós sabemos que existem marcas top, de luxo, marcas com diferenciais. E essas marcas, nós já estamos falando de mercado de moda, é um mercado muito grande, né? Então, são vários segmentos, existem muitas marcas. Existem aquelas marcas de roupas melhores, de marcas melhores, de grife, que cobram preços maiores, né? Uma Zara, por exemplo, né, que é uma loja de departamento com preço de loja de grife. Né, gente? Vocês conhecem a Zara? Todo mundo conhece a Zara? Sim. Pois é. Sim. Não, é uma roupa estranha e tudo cara. roupa estranha. É uma loja de departamento ou deveria brigar com quem? Se é uma loja de roupa de departamento? Com C&A, com Riachuelo, com Renner, mas não briga. Por quê? Porque, igual você falou, roupas estranhas, né? São roupas diferenciadas, né? E caras. E caras. E vive cheia. E vive cheia. Né? Então tem isso também. Você pode se posicionar mostrando esses seus diferenciais, mesmo em mercados onde a disputa por preço é muito acirrada, muito forte. Né? Mas, professor, isso tem a ver com classe, não? Sim, sim. Você vai definir. É isso que eu estou falando. Quando você entrou naquele mercado onde preço é o que conta, quando você chega se diferenciando com produtos melhores e mais caros, você não vai ter uma debandada geral, ou seja, você não vai atrair todo mundo, obviamente, porque você é mais caro, mas você vai ter um público mais seletivo. Sim, Entendeu? Isso aí, é exatamente isso. Pode ser que você tenha até atingindo classes superiores, com certeza. Ok? Beleza, Júlia? Beleza. Então vamos lá. Outros fatores externos, e aí também você tem que olhar, é a questão macroambiental, né, gente? Aí você vai olhar para o contexto que a empresa tá inserida. Nós vamos falar disso aqui lá no 5º período, nós vamos falar isso mais para frente, tá? Eu que sou professor de marketing estratégico, né? Se tudo assim o permitir, eu que vou dar essa disciplina para vocês. E eu falo desses outros fatores externos de forma mais detalhada lá na outra disciplina. Condições econômicas, relações entre produtor e revendedor, condições governamentais, jurídicas, ambientais, né? Condições tecnológicas, ou seja, fatores que compõem o ambiente da organização, né? Ou seja, fatores externos à empresa, né? Mas que afetam sua precificação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Vocês estão acompanhando, gente, vocês estão acompanhando essa querela do Brasil com a China em relação à carne brasileira? Já tem, acho que, 7 semanas que os chineses suspenderam a importação da carne brasileira? Vocês estão acompanhando? Hein, turma? Não. Não? Não tô sabendo, não. Tá, então vamos lá. Tem mais ou menos 7 semanas que a China parou de importar carne do Brasil. Aí você pergunta assim, poxa, Godinho, por que a carne não caiu o preço então? Porque os supermercados, os frigoríficos ainda têm um estoque muito bom, né, de carne e mantém o preço lá em cima. Se essa querela, se essa disputa entre Brasil e China perdurar por mais algum tempo, nós vamos começar a perceber os preços nos supermercados cair. Por quê? Porque todo mundo que exporta para a China vai ter que desovar esse estoque no mercado interno. Então, começa a aumentar a oferta do produto. Então, o que acontece com o preço? Ele tende a cair. Como eu estou lendo aí que parece que essa querela, que essa disputa já foi resolvida,
né, que a China parece que vai voltar a importar carne brasileira, então os preços vão tender a ficar altos, né, como estão. Porque é óbvio, né, gente? Essa coisa simples, né? Se você aqui dentro do Brasil me paga o quilo da carne 30 e lá na China eles me pagam 60, para quem que eu vou vender? Vou vender para a China, né? E aqui dentro, se você quiser comprar carne, eu vou botar a carne a 60 também. Então tem muito disso. Aí tem a questão do dólar, porque se eu vendo lá para fora, o chinês vai me pagar em dólar, o dólar está caríssimo, né? Então para mim é ótimo receber em dólar, né? Então ainda tem isso também. Então essas condições econômicas, essas condições políticas influenciam diretamente no seu preço, né? Não é simplesmente, eu vou arrumar um outro fornecedor de carne aqui, vou, em vez de vender o filé a R$100 o quilo, vou passar a vender a 60. Não vai porque simplesmente você não vai achar outro frigorífico que te forneça carne tão barata assim, 40% de desconto. Esquece, né? O mercado externo está comprando muito do que o Brasil produz em termos de carne, então esquece, você não vai conseguir vender aqui dentro, achar fornecedores aqui dentro com preços tão baixos. Então, não é só questão de posicionamento, custo, etc. Tem essas questões externas também, dependendo do mercado que você atua, tá? E existem algumas estratégias de preço. Então, ali nós fechamos fatores internos, fatores externos na definição dos preços, né? E aqui, para terminar, eu vou trazer para vocês algumas estratégias de preços, né, que a gente aplica, que quem trabalha com administração, com gestão de custos aplicam, dependendo do ciclo de vida do produto. Então, eu estou considerando o ciclo de vida do produto porque o meu olhar é mercadológico, tá, gente? O meu olhar é mercadológico. Então, prestem atenção que quando você for definir o seu preço, né, do seu produto, você tem que se atentar para isso. Esse produto está em que fase do ciclo de vida dele? Está morrendo? Está na maturidade? Né? Está sendo introduzido? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são produtos inovadores. Então, produtos inovadores, gente, são produtos que estão sendo lançados, tá? Lançamentos da Apple, lançamentos da Samsung, carros que estão sendo lançados, roupa, né, nas estações, né? Então, são produtos produtos de tecnologia, né? Então, novidades no mercado de tecnologia, por exemplo, e por aí vai. Então, o que a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode trabalhar quando a gente tem produtos inovadores? Primeiro, a gente pode trabalhar com skimming, tá? Ou preços para nata do mercado. Esse primeiro quadradinho aí. O que é nata? O que é nata, gente? Onde que a nata do leite fica, gente? Quando você está fervendo, aí você ferveu o leite lá, deixou ele descansando, cria a nata. Onde que a nata fica? Em turma? Em cima. Em cima. Por cima do leite. Por cima do leite, exatamente, né? Então, você tem lá um canecão de leite, a nata fica por cima. Então, a nata do mercado, gente, é o topo da pirâmide. É essa turma que está por cima dos outros, tá? Que tem a boa, né? Então, preços para essa turma são preços em produtos inovadores, né? São preços mais elevados, né? Só que eles necessitam de atributos que justifiquem esse preço mais alto. Então, por exemplo, tecnologia, design, imagem, né? Status. Igual a Apple. A Apple é mestre em fazer isso. Todo lançamento de iPhone, o preço está onde? Lá em cima. Mas por quê? Porque a Apple tem a questão do status, tem a questão da câmera que é top de linha, tem a questão do design, tem a questão das tecnologias, etc. Então, a Apple trabalha com produtos inovadores para a nata do mercado. Preço lá em cima, né? Agora, dependendo do setor que você trabalha, que você atua, os preços de produtos inovadores podem ser preços de penetração de mercado. Ou seja, você quer se tornar conhecido. Então, você tem um produto inovador, mas a sua marca não é conhecida. Então, o que você pode fazer? Você pode começar com um preço inicial mais baixo para conquistar clientes de forma mais rápida. Então, seu produto vai se tornar conhecido de forma mais rápida, né? E aí você pode seguir dois caminhos. Ou você continua com os preços mais baixos, né, para se especializar nesse segmento. Então, seu negócio é volume mesmo, apesar da inovação. Você quer volume, você quer vender muito, né? Ou você começa a aumentar o seu preço, né, de forma gradativa, até o que a gente chama de preço ótimo. O que acontece quando você vai aumentando seu preço? As vendas vão caindo, então por isso você não vai aumentar seu preço de uma vez, não vai dar uma talagada, né, de uma vez. Você vai aumentando ele aos poucos, você vai sentindo o mercado.
você vai perder venda, porque quando você vende produtos mais caros, o volume de vendas é menor. Mas você vai atingir o que a gente chama de ponto ótimo, né? Quando você estuda economia, é quando a curva da demanda e a curva da oferta se cruzam. Então, nesse ponto ótimo aqui, você vai ter um bom preço, vai estar ganhando uma margem bacana, com um volume de vendas interessante, né? Então, por exemplo, você lança sei lá, um celular aí novo, mas tem uma novidade nele espetacular, né? Não sei, né? Ele voa, né? Vamos supor que seu celular voa, né? Você chama ele da mesa para sua mão e sai voando. Então, beleza. É uma tecnologia fantástica, né? Só que ninguém conhece a marca. Então, você pode começar com um preço mais baixo, né? Para todo mundo conhecer esse seu celular. Nossa, esse aqui é a marca daquele celular que voa. É a marca X, né? Nossa, que bacana, que coisa doida. Beleza. Então, agora, a partir de agora, quem quiser essa tecnologia vai ter que pagar um pouco mais por ela. Então, você vai aumentando até você chegar naquele grupo de clientes que vão realmente comprar por conta da sua tecnologia, desse seu diferencial. Ou você mantém seu preço baixo, porque o seu negócio é volume mesmo, né? Aí depende dessas características que eu estou falando, do produto, do mercado, do segmento, do seu público, né? Preços para mix de produtos. Então, agora pensem que vocês estão trabalhando um mix de produtos, ou seja, vocês têm uma variedade de produtos maior, tem uma gama de produtos maiores, né? Preços de linha de produtos, ou seja, um mesmo produto com variações, então do básico ao premium, né? Então, por exemplo, você vende celular, no caso de celular, né? A Samsung aqui, ó. Então, você vai ter, a Samsung trabalha com preços de linha de produtos, né? Ela tem dos mais basicões até os celulares top de linha. Então, ela tem celulares lá de 700, 800 reais, né? Às vezes até mais barato que isso, até celulares lá de 8, 9, 10 mil reais, né? São aqueles flips, né? Aqueles celulares de dobradura, que são os prêmios. Então, isso é preço de linhas de produtos, né? Agora, se você trabalha com acessórios, né, e a Samsung também faz isso, então prestem atenção que não são estratégias excludentes entre si, ou seja, não é que você trabalha com preços de linha de produtos, você não vai trabalhar com preços de acessórios, né? O que são esses preços de acessórios? Você vai oferecer opcionais junto com o produto principal. Então, por exemplo, celular. Tem aqueles buds, né, aqueles fones de ouvido sem fio. Você tem os smartwatches, né? Você tem carregadores por indução, tem tem capinha, né? Tem N acessórios. Então, aí você vai definir o que vai com o seu produto principal, o que é acessório. Então, por exemplo, no caso do celular, a maioria é acessório, né? E aí, quanto que você vai cobrar por ele, tá? É igual aqueles AirPods, né? Quem tem iPhone aí na sala, gente? Quem tem? Eu tenho. Eu quem? Júlia. Júlia. Quanto que custa aquele fone de ouvido original dos AirPods da Apple? Você sabe? Mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000, né? Mais de R$ 1.000. Mas existem o quê? Os Xing Ling, né? Existe. Tem os Falsificado, Xing, né? tem os Falsi, né? Tem a segunda linha, né? Tem. Então, mas por que a Apple mantém o preço lá em cima? Porque você tem que sentir que você está comprando um Apple, né? Quando é que você sente que você está comprando um produto Apple, né? Quando sua carteira pesa, né? Ou melhor dizendo, quando ela fica mais leve. Aí você está sentindo que você está comprando um produto Apple. Então, isso aí serve para celular, isso aí serve para carro, isso aí serve para impressora, para furadeira. Tem um monte de produto que é cheio de acessório. E aí você tem que saber quanto que você vai cobrar por esse acessório, né? Preço para produto suplementar. Isso aqui é uma coisa que muita empresa ganha dinheiro exatamente no produto suplementar, não no produto principal, né? Então, por exemplo, produtos que só funcionam com o produto principal. Então, por exemplo, impressora. Então, vai ganhar dinheiro aonde? No toner, no cartucho, né? Então, você tem preços mais baixos para o principal e mais altos para os suplementares. Gillette, por exemplo, você vai comprar a haste, né? Geralmente você compra a haste para fazer barba, né? Ela já vem com alguns cartuchos para você fazer a barba. Agora, onde que elas vão ganhar dinheiro? Onde que a Gillette realmente vai ganhar dinheiro? Na venda da lâmina. Na venda da lâmina, né?
Eu trouxe até aqui o PlayStation, gente, mas o PlayStation não é um bom exemplo para produto suplementar aqui no Brasil, não. Ele é melhor lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque você vai comprar o PlayStation lá nos Estados Unidos por 400, 500 dólares, né? Aqui no Brasil, 400, 500 dólares é muito dinheiro. Lá nos Estados Unidos não é tanto assim. E ele vai ganhar dinheiro aonde? Nos jogos. Nos jogos. Aqui no Brasil ele ganha dinheiro nas duas pontas. Ele ganha dinheiro tanto na venda do console, que é caro pra caramba, né? E na venda dos jogos também, que também são caros. Hoje você não compra mais o jogo físico, né? Você baixa ele da loja virtual e joga no próprio console, né? Então isso aqui é produto suplementar, preço para produto suplementar. Você vai cobrar por produtos que só funcionam com um produto principal, né? Preços de pacotes, gente, outra estratégia, né? Quando você combina produtos e serviços e oferece tudo por um preço menor do que se fossem vendidos separadamente. Então, por exemplo, CVC é mestre em fazer isso aqui, né? Então você compra lá o pacote aéreo, hotel, café Olha da só, manhã. professor, Oi? só que eu posso falar. Não pode falar mal da minha empresa. Ah, você trabalha na CVC, eu esqueci desse detalhe lá. CVC é mestre em vender pacote, não é? Carrega velho cansado, não é? O carrega velho cansado, né? Verdade. Você fica rindo aí, né? Mestre em vender pacote para os velhos. Mas é isso mesmo. Por quê? Porque esse público prefere pagar tudo junto, é ou não é? Tô falando bobagem? Hein? Verdade, eu acho bem melhor também. Bem melhor, ó, você já vende tudo. Eu, Godinho, se fosse fazer uma viagem, eu ia olhar o aéreo num site, eu ia olhar o hotel no outro site, né, que tivesse café da manhã, eu ia olhar o aluguel de carro em outro site, né, dificilmente eu ia comprar na CVC. Mas o que a CVC hoje está fazendo? Ela já consegue, ela abrindo o olho, né, para esse problema dos aplicativos e das empresas que vendem tudo separado, ela começou a ter negociações melhores, tanto em linhas aéreas quanto nos hotéis, para conseguir oferecer pacotes mais baratos. Ou seja, continua a briga, né? Vale a pena tanto montar um pacote na CVC quanto olhar separadamente. Você que tem que fazer essa pesquisa hoje. Mas, dependendo do público, além da questão do preço, tem a questão da comodidade, é ou não é? Você já vende tudo junto, tá? E aí o público prefere isso aqui, ok? Mas agora o site deu uma melhorada e já tem Uhum. o aplicativo. Isso, para brigar com decolar, é ou não é? Uhum. Hoje vocês brigam diretamente com o Decolar, né? Na verdade, o Decolar começou a brigar com vocês, né? E aí vocês tiveram que se adequar, né? E o preço psicológico, gente. O que é o preço psicológico? Eu até trouxe aqui um linkzinho, porque o preço psicológico ele mexe com a cabeça do cliente. E eu trouxe aqui nesses slides que eu mandei para vocês aí, tem o link. Depois vocês podem clicar para ler com mais calma, mas o preço psicológico, gente, ele afeta a sua percepção, ele afeta o que você sente, o que você pensa, qual é a sua atitude em relação ao produto. O preço psicológico ele vai fazer isso, né? São truques, vamos falar assim, né? São técnicas psicológicas que alteram a percepção dos consumidores em relação aos preços e aos produtos, né? Então, olha só, vamos lá, eu trouxe 11 ações aqui, ó. 1 centavo a menos, ó, o famoso ponto 99, ó. Ao invés de cobrar R$5, você vai cobrar R$4,99, né? Mas por quê? Por que isso acontece? Aqui, ó, o cérebro, olha aqui, ó, quando o consumidor vê o preço 99,99, o cérebro do consumidor está predisposto a entender 99 ao invés de 100. Então, você acha que o preço está mais perto do 90 do que do 100, tá? Então, aí você reduz a culpa da compra, vamos falar assim, né? Aqui, ó, tem alguns estudos mostrando aqui, ó, volume de vendas, né? Se o cara colocou R$1 e ponto 99, ó, com R$1 ele aumentou as vendas em 1,88, com ponto 99 ele aumentou em 3%, né? Então esse quadro comparativo aqui ele é bem claro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, em vez de R$2 ele botou em 99, com R$2 ele aumentou as vendas em 2,39%, com 1,99 aumentou em 5%, né? Então você vê que isso acontece para todos os valores, né? Ancoragem de preço, olha que interessante. O que é ancorar o preço? Ao invés de mostrar um produto sozinho com um preço X, que é um preço alto, tá vendo aqui? Você mostra ele do lado de um preço com valor mais alto ainda. O que passa a sensação de quê, gente? Esse aqui tá melhor, né? O preço desse aqui, apesar de ser um preço muito alto, quando você olha sozinho, ele passa a ser um preço mais baixo quando comparado com o outro, ainda que a configuração mude,
né? Ainda que a configuração mude. Mas olha para você ver, está quase metade do preço, né? Você faz isso. Aqui, ó, contraste visual. Vou botar um contraste visual grande, né? Aqui eu só inverteria o contraste. Eu colocaria o 199 maior do que o 300. Aqui, ó, de 300 para 199. Não. Você faz o contraste visual, ó. Isso também ajuda em vendas, tá? Valor em parcelas. Olha que interessante. Ao invés de você botar 500, se você vai vender de 10 vezes, sabe quem faz isso aqui muito bem, gente? A Centauro. A Centauro faz isso muito bem. Ela coloca o preço à vista, assim, pequenininho, e mete o 10 vezes de R$ 49,99, tá? Isso também é bem melhor, fica mais fácil, porque o cara acha que aqui está muito mais caro que aqui, né? O R$ 49,99 não vai pesar no bolso, né? Então, de uma vez, pesa, tá? Aqui, ó, promoção tem que ser fácil de entender, não bota muito texto, não. Aqui, ó. Por um centavo a mais, leve 4 unidades, comprando apenas 3 mais 1 centavo. Não. Na compra de 3 unidades, a quarta sai por 1 centavo. Então, tem que ser explicativo, tem que ser claro, você não pode confundir o sujeito, né? Aqui, ó. Outra coisa, desconto, gente, você tem que dar mais no fim do mês. Por que você tem que dar desconto no fim do mês, gente? Essa aí é fácil de matar. Me respondam aí, turma. Porque o pessoal tá mais sem dinheiro e Exato. Questão de fechamento de meta, essas coisas. Isso, 2 pontos. Você foi nos 2 pontos centrais. A empresa precisa bater meta e o sujeito está com o salário esgotando, né? Porque ele recebeu o salário lá no início do mês. Então, você deixa esses descontos para o final do mês. Quem mexe com automóvel sabe o que eu estou falando, né? Regra do 100, ó, valor vezes percentual, ó, né? Não fala aqui, ó. Olha só. Esse produto de R$30, né? Se você fala que o desconto é de 6, fica parecendo pouco, né? Quando você fala que no produto de 30 o desconto é de 20%, ó, fica parecendo legal. Quando o valor é mais alto, aí você usa o valor absoluto aqui, ó. Num desconto de 200%, dá o desconto de R$50. Isso aqui é visual, gente. Olha só, 20 é maior que 6, 50 é maior que 25. É simples isso, né? Preço por quantidade, né? Aqui, ó. Volta naquele exemplo lá, ó, em vez de R$1,90 por R$1,70, você fala que você vai vender a terceira a 1 centavo, né? Você volta naquele exemplo. Motivos de desconto, aqui, ó, produtos com desconto de 25%, aqui, ó, liquidação de inverno, chamando a atenção, visual, ó. Isso aqui é muito feito em supermercados, usam muito isso aqui, né? Produto antes do preço, olha que legal, né? Você primeiro coloca o produto, depois você põe o preço, não o preço. Isso aqui é regra de negociação, tá, gente? Vocês devem ter isso mais para frente. Sempre que você vai negociar alguma coisa, o último assunto que você toca é o preço, né? Você vai falar do produto, do serviço, das vantagens, dos benefícios, como é que funciona a empresa, né? E aí depois você fala do preço, né? E aí então, tudo bem que você entra em negociação na questão do preço, mas você já deixou claro os benefícios da sua oferta, né? Já falei preço e produto antes, depois e por aí vai. Eu deixei o link, depois vocês cliquem aqui. E aí, desculpem, gente. E aí vocês podem ler com mais calma. E por último, gente, o preço diferenciado. O que é preço diferenciado? Vender o mesmo produto por 2 ou mais preços diferentes, né? Dependendo da estação, do dia, do local e por aí vai, né? Então, por exemplo, cinema. Cinema tem um preço no fim de semana, um preço no meio de semana. Produtos em supermercados, né? Um supermercado na Zona Sul, muitas vezes tem o mesmo produto no supermercado lá na área central de Belo Horizonte. Na Zona Sul é um preço, na área central é outro preço, é mais barato, né? Então, isso, dependendo da localização do PDV, também vale a pena. Ok, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo.